A Conversa no Memorial recebe hoje uma visita muito especial. Professor universitário, ex-deputado estadual da 55ª legislatura, figura conhecidíssima em todo o Rio Grande do Norte. E para nos ajudar nessa conversa, também recebo a visita, o nosso convidado é o meu companheiro jornalista Luiz Gonzaga Cortez Gomes de Melo, meu colega de Faculdade de Jornalismo, meu colega de Diário de Natal. Sejam bem-vindos. Cortez, bem-vindo Antônio Capistrano, o mestre Capistrano. Capistrano, poucas pessoas sabem, ele é paraibano de Cajazeiras. Olá, mestre, como vai? Conte sua história, como foi que você chegou nas Rocas antes de passar em Cajazeiras. Bom, amigos, é um prazer imenso estar aqui na Assembleia Legislativa, na TV da Assembleia. Eu acho que é um programa extraordinário de resgate dessa memória parlamentar do Rio Grande do Norte, porque... É a memória oral. Memória oral, que é importante. São depoimentos de figuras que viveram a política do Estado. Viveram na casa importante que é a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo. Eu tive a honra de ser deputado estadual na 55ª legislatura. Eu digo sempre que na minha vida acadêmica foi o mestrado que eu fiz, na área de política, né? Mestrado na prática, porque aqui a gente aprende a política na prática. E para mim é uma honra estar aqui nesse programa participando e parabenizando a iniciativa desses depoimentos tão importantes para a história do nosso Estado. Mas, Aloysio, papai era dos Correios Telégrafos, papai era telegrafista e mamãe agente postal. Papai norte rio-grandense e mamãe paraibana. Eles se conheceram na Paraíba. Seu Benjamin e dona Aline. Benjamin Capistrano, que era maçom aqui da 21 de março, foi secretário da loja durante 40 anos, né? Uma figura muito querida, muito conhecida, e criou diversas lojas maçônicas aqui em Natal. E papai, como agente dos Correios, telegrafista, ele morou em diversas cidades da Paraíba. Então foi um acidente, né? Você Foi um nasceu acidente. na Paraíba, mas é potiguar. De origem potiguar e de formação cultural e educacional, né? Porque eu cheguei aqui com 2 anos de idade, Natal. Mas eu nasci em Cajazeiras, também marca muito porque eu fui registrado e batizado em Cajazeiras e todo documento meu nasceu onde? Cajazeiras. Quando a pessoa de lá pergunta, você é filho de qual família? Eu digo, rapaz, minha família é do Rio Grande do Norte e de outra região da Paraíba. Mas eu fui conhecer a cidade de Cajazeiras em 2000. Estive lá, uma cidade bonita, uma cidade universitária, tem a Universidade Federal da Paraíba lá, muito bem organizada. E papai saiu chefiando agências de correio em diversas cidades. E a gente morava no prédio do correio, porque o agente morava no prédio do correio naquela época. Aí eu tenho um irmão, Franklin Capistrano, que é o vereador, é médico, é vereador, nasceu em Monteiro. Médico e vereador em Natal. Em Natal. E hoje presidente da Câmara Municipal. Benjamin, que é o mais velho, nasceu em Monteiro, Getúlio em Monteiro, Jandira em Souza. Aí tem os filhos, cada filho, uma parte aqui em Natal, né? Os mais novos. Nasceram nas Rocas, e no Tirol e no Alecrim. Quer dizer, por esse motivo, a gente andou por diversas cidades da Paraíba. E chegamos no Rio Grande do Norte em 51. A gente veio de trem de João Pessoa para cá. Eu me lembro que a gente saltamos ali na estação da Ribeira. E de lá fomos morar na Rua São João, na Ribeira, Rua São João. Moramos nas Rocas até 54, 55. Me lembro da morte de Getúlio Vargas, né, as Rocas toda de luto, né, um clamor popular muito grande e também motivado pela presença lá na presidência de Café Filho, né? Porque com a morte de Getúlio assumia a presidência da República o filho das Rocas, Café Filho. E está lá nas Rocas o edifício Café Filho. Exatamente. Que pertence à Previdência. Café se formou Antigo Ipaz. lá nas Rocas, né? Nas Rocas, ali naquela... Então você é canguleiro. Canguleiro. E as Rocas têm uma característica interessante. As Rocas é um bairro naquela época, muito mais do que hoje, é um bairro muito
da classe trabalhadora, de operários, né? Você tinha ali os marítimos, né? Pessoal que trabalhava no porto, né? Tinha os ferroviários, tinha a Vila Ferroviária, né? Eu morei em frente à Vila Ferroviária, e tinha também o pessoal dos Correios do Telégrafo. Todas essas repartições eram ali na Ribeira. A Ribeira era um grande centro comercial de Natal naquela época, né? A Ribeira, a movimentação era muito grande, bares à noite, restaurante, né? E chegamos aqui em Natal, fomos morar nas Rocas. Moramos nas Rocas até 55. Em 55 foi construída a Vila do Ipaze, ali vizinho à Escola Doméstica, na Hermes da Fonseca, e papai tirou uma casa lá, na Vila do Ipaze. A primeira vila, eu acho que a primeira vila conjunto Natal é aquele ali, um dos primeiros conjuntos. E aquela vila, Rua João Lindolfo. Isso. Né? Rua João Lindolfo. Aquela casa da esquina, papai fui sorteada não, porque para a escolha da casa era pelo número de filhos. Quem tivesse mais filhos tinha preferência na... No caso, servidor público federal. Servidor público federal, papai. E as casas eram para servidores públicos federais somente. E papai escolheu aquela casa da esquina. Moramos ali até 63. Ele vendeu a doutor até de Currais Novos, um médico de Currais Novos, famoso, foi deputado estadual também. Mariano Coelho. Mariano Coelho. Médico. Médico. Quem comprou aquela casa do papai. Aí moramos ali até 64. 64 fui morar no Alecrim, do Alecrim de Serra Rosada. E nesse meio, o movimento estudantil você já participava? Já participava. Eu começo muito cedo, porque a nossa família tem uma tradição de esquerda, né? Eu tive tios presos em 35, né? Cosme Capistrano, né? Tem Breno Capistrano, que em 64 vai-se embora para Cuba. Franklin, meu irmão, que é vereador, Franklin entra no Partido Comunista em 57, né? É quem me leva também para o partido. Benjamin, meu irmão mais velho, por parte de pai, ele é indiciado com o golpe de 64, ele trabalhava nos Correios, né? E a gente participava da vida política do Estado. Eu comecei a participar muito jovem. Comecei a participar da vida política com a militância mesmo em 60, na campanha de 60, na campanha da Cruzada da Esperança, quando o nosso candidato a prefeito era Djalma Maranhão, né? Era Djalma Maranhão candidato a prefeito, Luiz Gonzaga candidato a vice, né? Lote a presidente e Jango, e Aloysio e Valfredo ao governo do Estado. Era a famosa Cruzada da Esperança. Você carregou galho de mamão, Natal? Não, porque como eu era comunista, Natal, eu carregava as bandeiras vermelhas. Né? Mas a gente saía atrás de Aloysio, né? E Aloysio era o carro-chefe da campanha. Aliás, o PCdoB está na lapela do paletó dele. E a propósito de Djalma Maranhão, este ano, 100 anos de nascimento 100 anos de dele. nascimento. Você participou do Centro Popular de Cultura. E daquele movimento do Cine Tirol, né? Cine Clube Tirol. Cine Clube Tirol também. O CPC, Centro Popular de Cultura, era um movimento nacional coordenado pela UNE, União Nacional dos Estudantes. E aqui em Natal tinha uma ligação muito grande com a prefeitura. Ele fazia teatro, cinema, fazia jograis, apresentava lançamento de livros, né? E ligou-se muito à programação cultural de Djalma Maranhão. Porque Djalma tem uma programação cultural muito intensa, chamada Cultura na Praça, né? Aqui é a Praça André de Albuquerque. Onde foi construída a Galeria de Arte. Aquela né? Galeria de Galeria de Arte, que é uma galeria muito bonita. E a ligação da CPC, AP e a Igreja Católica? Tinha uma ligação com a Igreja Católica. A Igreja Católica foi parceira nossa, né? Dos comunistas nos anos 60. A gente tinha uma ligação muito grande com a AP, Associação Ação Popular. Ação Popular. E a Ação Popular deu muita gente boa, né? Teve muita gente boa aqui do Estado, foram presos muitos deles, né? Moacir de Góes era ligado à AP. A mulher dele, Maria Conceição, era o PC. Né? E tinha muita gente da AP que a gente confundia, Luiz Cortez. Que eu pensava que era do partido, não era, era da AP. Né? Eu me lembro que uma vez eu estava participando de um debate com Josemar Azevedo. Eu digo, Josemar que foi do partido, aí depois ele disse, olha, eu não fui do partido, eu era da AP. Mas eu pensei que ele era do partido.
porque Josemar participava de todas as movimentações nossas, a gente fazia teatro. Em 63, a gente apresentou um texto de Luiz Maranhão e Nilton Navarro, se eu não me engano, sobre o Auto de Tiradentes. Era um novo julgamento de Tiradentes, no Teatro Alberto Maranhão. Era um novo julgamento de Tiradentes, um texto muito interessante, que retratava exatamente o novo julgamento com a visão de esquerda, marxista, desse processo todo. E eu me lembro que, na época, o diretor do teatro, Beira Pires, quase que tinha um eclâmpsia, com a quantidade de trabalhador, de operário que tomou conta do Teatro Alberto Maranhão, que era um teatro de elite, né? E a gente lotou o teatro com estivadores, pessoal da construção civil, né? Ele um conservador, Ele um né? conservador, e era trabalhador por todo canto. E foi um texto muito interessante, isso em 64. Tinha uma cena interessante, no início do espetáculo, as cortinas se abriam, e a voz anunciava o novo julgamento de Tiradentes. Aí alguns atores que estavam espalhados pela plateia gritavam: protesto, protesto. E tinha Neguinho Pelé, que cortei isso, não sei se conheceu. Francisco Nascimento. Conheço, ele conheço, sei quem das cocadas. Das cocadas. Pelé é um deles que levanta e grita lá: protesto. Aí tinha um estivador perto de Pelé, pegou no braço dele: sente, nego, tá vendo que não vai dar certo. E Hélio Vasconcelos gostava de contar essa história e dizia, e realmente ele tinha razão, não deu certo não. Foi preso quase todo mundo, né? Foi preso quase nessa mesma noite? Não. Logo em seguida? No ano seguinte, foi em 63, 64, foi que houve o golpe de 64. Mas era uma época muito movimentada. Eu digo muito que 64 foi muito mais resultado dos nossos acertos, nossos, que eu digo das esquerdas, do que dos nossos erros. Porque estávamos avançando. 64, aquele período era um período de muita mobilidade, de muita movimentação, de muita efervescência política e cultural, né? Criação de sindicatos, os sindicatos rurais se fortalecendo. Aliás, o Rio Grande do Norte bateu recorde em criação de sindicatos em função do movimento de Natal. Exatamente. A igreja participando. Havia o movimento de educação de base, né? Toda aquela luta dos bispos do Nordeste. Nessa Eugênio aqui em Natal. E Natal tinha uma tradição muito grande. Porque Natal, você pega até a ideia, Natal, na eleição de 45, Natal, o candidato a presidente mais votado foi o Fiuza, do Partido Comunista. Né? Fiuza. Agora, foi Natal e Manaus, foi as únicas duas capitais do Brasil. Graças à influência de Café Filho, né? Café Filho, né? Que apoiou ele. E o partido que tinha uma força, tinha uma presença, né, marcante, uma presença forte junto aos trabalhadores, e a militância do partido era muito interessante. E Irã Pereira aqui, que é caicoense. Parelhense. Seridonense de Parelhas. Eu pensava que ele era de Caicó. Porque ele... É da Grande Caicó, né? Ele... Da Grande Caicó. Agora, Não, ele fazia teatro lá, fazia teatro. Fazia figura. Tinha um trabalho muito... Olha, tem um trabalho, tem um documentário sobre Irã Pereira que vocês podiam ver se passava na TV universitária, na TV Assembleia. É um documentário sobre a vida dele, que é um espetáculo documentário. Esse documentário foi produzido... Foi produzido em Recife. Em que ano? Em 2013. 2013. É a Fundação Joaquim Nabuco? Não, eu acho que foi a Universidade Federal que produziu. o FPE. O neto dele... A Universidade de Pernambuco ou do Rio Grande do Norte? A Universidade de Pernambuco. O neto dele deve ter cópia, né? E a filha, Shaza, o nome dela? Você sabe, não? Filha de Irã? Não. Que foi casado com Natanias Van Chosny. Natanias, né? Natanias fez parte de toda essa caminhada. Fez. Natanias foi o primeiro presidente do CPC aqui. Mas você atuou na CPC, viu a atuação da PC, mas eu gostaria de ouvir sobre nessa fase agitada de Natal, do Brasil, e sua também, politicamente, eleitoralmente, a sua fase no Ateneu Norte-Rio-Grandense e a sua participação
no diretório estudantil Celestino Pimentel, antes e após 64. Certo. Olha, minha participação no diretório não foi muito... Eu participei como militante estudantil, nunca participei, até porque eu trabalhava já na livraria, os 2 expedientes, né? E eu casei logo em 66, né? Eu casei muito jovem, e não participava do diretório. Participei das campanhas políticas, por exemplo, da campanha de Gileno para presidente do diretório, eu participei ativamente, né? Gileno foi eleito, ganhou a eleição por 6 votos, foi uma eleição muito apertada. Foi logo, se eu não me engano, foi logo após o golpe de 64. E a gente saiu do Ateneu a pé para o centro da cidade cantando a Marselhesa, cantando o hino da independência. Que era o adversário do Gileno Guanabara? Era Ferdinando Teixeira. O treinador. Grande treinador de futebol, Ferdinando Teixeira. Ferdinando. E foi uma campanha muito bonita aquela, né? E havia uma movimentação estudantil muito grande. A gente fazia movimentos a nível aqui de Natal e a nível estadual também. E tinha uma militância muito boa, grandes figuras do movimento estudantil, como o meu amigo Juliano Siqueira, né? Luciano, né? Emanuel Bezerra, José Cilto, né? Figuras que participavam da vida política intensamente, que viajavam muito para o interior, que eram ligados às organizações estudantis mesmo, né? E era de uma militância muito grande, certo? Quer dizer, foi um período de muita militância política. Antes de 64, eu tive uma participação maior, porque era solteiro, ainda podia sair sem dar explicações quando chegasse em casa, né? Depois fica mais difícil. Mas a participação no movimento pré-64 foi muito grande. Eu digo muito que o pré-64 foi uma época de muita criatividade política e cultural no Brasil. Tivemos uma participação ativa da juventude, né, da classe trabalhadora. Você ia para uma reunião do sindicato dos ferroviários, ou o sindicato dos trabalhadores da construção civil, que era ali no Alecrim, né, ou dos Correios de Telégrafo, né, não podia ter sindicato, era a associação dos funcionários dos Correios de Telégrafo, né. Era uma movimentação muito intensa, muito grande. E a gente sentia que havia um processo de crescimento. O presidente da República, João Goulart, é um homem que tinha propostas, eu acho muito parecido com o momento atual do Brasil. Eu, quando faço uma avaliação, uma análise comparativa do pré-64 e de hoje, eu acho muita semelhança com as coisas de hoje. Claro que o mundo é outro, o contexto internacional é outro, mas, né, há interesses também muito semelhantes, né? E o presidente João Goulart, um homem que tinha propostas terceiro-mundistas, né, fortalecer o terceiro mundo, ele enfrentava os mesmos problemas que hoje o governo Dilma e o governo Lula enfrentaram. O que você lembra, recorda mais, destaca, além dessa passeata que cantaram o hino nacional francês, né? A Marselhesa. E durante a campanha de Gileno contra Ferdinando Teixeira, que polarizou a vida estudantil, agitou, chamou atenção, né? Parece-me que essa campanha houve uma disputa ideológica, direita e esquerda. Como é que se portava as autoridades policiais, a direção do Ateneu e dos colégios, das escolas? Não, havia muita liberdade, inclusive até havia uma certa incentivo a esse tipo de disputa, porque politizava o aluno, né? Você tinha debates com discurso em classe, né? O momento era outro, mas você tinha naquela época nas escolas espaço para isso, para declamar poesia, para discutir política, para debater as questões nacionais, internacionais, né? Havia movimentos de direita e de esquerda, todos os dois grupos tinham um espaço imenso para fazer as suas explanações e os seus debates. Eu acho que é isso que eu digo, foi um momento muito fértil para a juventude, que o golpe de 64 castrou esse processo, né? Certo. Há um vácuo depois, desaparecem essas discussões, esses debates. Você chegou à universidade em que ano? 74. 74. Eu dei uma parada, em 74 eu volto, 10 anos depois eu volto a estudar, né?
E eu passo no vestibular em 74. A minha turma é a primeira turma do novo campus da universidade. A gente fez a matrícula ainda aqui na Praça Pedro Velho. Funcionava ali o Centro de Ciências Humanas, né? Na Praça Pedro Velho. Aí a minha turma foi a primeira turma que... Eu e Cortez chegamos em 75. Também fomos a primeira turma. Jornalismo lá. Jornalismo que migrou da Fundação Zé Augusto para lá. Para a Universidade a Federal. Mas antes da universidade e antes do golpe militar, você teve uma experiência que merece um registro, que foi a sua passagem na livraria universitária durante um bom tempo. Não é? Você... A livraria do Sr. Walter. Do Sr. Walter? Walter Pereira. A famosa livraria universitária. Que era um ponto de encontro da cultura norte-rio-grandense. A intelectualidade passava por lá. De todos os Quebra dias. Cascudo, a Veríssimo de Melo, a Américo de Oliveira Costa, a Otto de Brito Guerra, né? Também se elaborava questões políticas? Também. Principalmente na juventude, né? A imprensa, inclusive, chegava a visitar... Leonardo Bezerra, grande figura, Leonardo Bezerra, né? Era frequentador assíduo. Tiago Maranhão era frequentador da livraria, Luiz Maranhão era frequentador, né? Tanto a esquerda como a direita estavam lá presentes, né? A grande figura, que eu me lembro com muita saudade dele, Manuel, escreveu aquele sua imprensa no Rio Grande do Norte. Manuel Rodrigues de Melo. Manuel Rodrigues de Melo, né? Manuel Rodrigues de Melo frequentava todos os dias lá. E as figuras, tipo assim, Valfrando Queiroz, ainda na fase dele lúcido, né? Porque Valfrando foi um grande poeta, mas depois ele teve problema de saúde, Era a fase dos loucos e dos líricos? Exatamente. Tive um título que é uma beleza do livro. Quem deu esse título? Foi Augusto Severo Neto. Augusto Severo. Escreveu até um livro sobre loucos e líricos, né? Que são as grandes figuras de Natal daqueles anos 60, 50, 60, né? São figuras que marcaram época na cidade de Natal. E a livraria de Walter Pereira era isso, a classe política, né? Valfredo Gugel. Eu peguei a época da ditadura militar, né? Os censores que iam atrás dos livros proibidos, né? A gente fazia amizade. Eu era do Partido Comunista. E ele não sabia o que era do partido. Dizia um boato que havia uma célula do PC lá na livraria, né? Você, Luiz Damasceno. E era se reuniu de noite nas comidas. A livraria universitária tem muita história. E Capistrano, a gente ainda não conversou com Capistrano, um parlamentar. Porque ele tem uma passagem, uma militância muito grande, inclusive no meio universitário, foi reitor, foi pró-reitor. Daqui a pouco a gente volta com esta conversa. Vencendo as barreiras com trabalho e educação, ir além dos limites é a nossa vocação. Pai, crescendo e aprendendo, fazendo com o coração, em cada gesto um sonho, em cada um cidadão. Pai. Conheça a Pai de sua cidade. O Instituto do Bem chegou em Natal para trabalhar em favor da vida. Nosso foco principal é ajudar na doação de órgãos e apoiar as pessoas que esperam o transplante. Junte-se a nós e vamos fazer o bem. Instituto do Bem. Ação e doação unidas por um bem maior. Doe órgãos. A vida agradece. Nossa conversa desta semana é com o ex-deputado Antônio Capistrano. Deputado, você foi, ao mesmo tempo, à época universitário, curso de História, funcionário da livraria do mestre Walter Pereira e também professor do ensino médio. Exatamente. Eu ensinava no Colégio Ferreira Itajubá, em Neópolis. Morava lá em Neópolis.
Eu passei no vestibular em 74 e em 75 fui procurado pela diretora, me convidou para ensinar lá. Naquela época tem essas coisas, né? Para ensinar. Foi minha primeira experiência. E ensinei até 78, quando eu fui para Mossoró. Bem, Mossoró convocado por uma instituição chamada Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte, FURN, Universidade da Prefeitura de Mossoró. Mossoró. Era uma universidade mista, ela era pública e privada, porque a prefeitura era pública. Ela nasceu como? Foi um movimento, político local. E do próprio comércio local? Foi. Alguns idealistas, o professor João Batista Cascudo Rodrigues, padre Sátiro, padre Américo, padres, médicos. O Colégio Diocesano também, né? As pessoas sentiam a falta de uma universidade. Tinha alguns cursos já funcionando em Mossoró. Curso de Serviço Social, Economia, que é um dos cursos mais antigos da universidade, Contabilidade. E esse grupo sentiu a necessidade tinha chegado a hora de criar uma universidade. Natal já tinha a sua, né, criada por Dinarte Maris, que é a Universidade Federal, começa com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, né, criada por Dinarte. 59. 59. Depois ela é encampada pelo governo federal. Mas a universidade começa com a prefeitura de Mossoró. A prefeitura cria, o prefeito, na época, Raimundo Soares, né? O famoso prefeito Raimundo Soares, ele cria a Universidade Estadual, ele cria no final do governo dele. Né? Quem é o próximo, o próximo prefeito é quem vai instalar a universidade. Mas a prefeitura, ela apenas financia parte da universidade. O aluno paga, a universidade é paga. A universidade era paga. É isso que eu digo, ela era mista, era pública e privada. Eu digo muito que ela era pública para o mando da prefeitura e paga para manutenção pelos alunos. Né? E ficava dependendo de recursos do governo do Estado, do governo federal, das ações políticas do grupo local. E o grupo local passou a ser realmente quem comandava a universidade, né? O grupo político local. Ela prestou grande serviço à região. Você pega, por exemplo, 90% dos professores de toda a região oeste são oriundos da universidade. Né? A universidade começou a preparar quadros para trabalhar, principalmente na área educacional, naquela região. E depois, logo depois, também na área de saúde, com um curso de enfermagem, um bom curso de enfermagem. Aí tem ainda na época da FURN? Ainda na época da FURN. Ainda na época da FURN. O curso de enfermagem nosso é o primeiro curso de enfermagem do estado do Rio Grande do Norte. Né? Quer dizer, a universidade tinha essas questões, assim, como depois, com outros reitores, por exemplo, Walter Fonseca, que eu acho que foi o reitor empreendedor da universidade, em termos assim, de corajoso, de expandir a universidade, né? Ela se expandiu pelo todo o estado e criou-se aí o curso de medicina, o curso de odontologia, né? Hoje a universidade está presente em praticamente todo o estado. Né? No governo Geraldo Mello aconteceu a estadualização. E até onde eu sei, me corrija se eu estiver enganado, você foi um reitor, uma espécie de reitor da transição. Da transição, exatamente. Eu era vice-reitor na época da estadualização. O reitor não era um interventor, padre Sátiro. Houve uma crise grande na universidade em 85 e o prefeito de Juiz Rosário fez uma intervenção e nomeou o padre Sátiro como interventor. Né? E nesse período a crise era muito grande. Você tem ideia, atrasava 10 meses de pagamento. Né? Os professores... Funcionário e tudo. Os professores, Cortez e Aloysio, eles geralmente eram pessoas que tinham outras atividades. Eu era professor do Estado e era professor da universidade. Outros eram funcionários do Banco do Brasil, Caixa Econômica, médicos, né? Sacerdotes e também professores. Não dependia muito da universidade. Mas com o passar do tempo, ela começa a se profissionalizar. Naquela época, a universidade não existia
existia o nome de universidade, mas nem reconhecida pelo MEC ela era, né? Ela vai ser reconhecida depois da estadualização. Havia uma briga da universidade com o Conselho Federal de Educação, né? Uma briga muito feia. Inclusive a ex-ministra Esther Ferraz Figueiredo, foi ministra da Educação e era conselheira, ela deu um parecer mandando fechar o curso de Educação Física. Essa universidade não existe, né? É o parecer dela. E a gente teve que trabalhar, quando eu assumi a reitoria, a gente teve que trabalhar toda essa questão de legalização da universidade. Na época, Aloysio Alves era ministro da administração, aí contamos com o apoio dele em Brasília, eu e Padre Sátrio, a gente foi a Aloysio conversar com ele, explicar a ele, depois a gente teve uma conversa com ele e o presidente do Conselho Federal de Educação para tentar ver como é que se fazia o processo de reconhecimento, que o Conselho não queria nem receber nem o processo. A gente chegava lá com o processo e falava, essa universidade não existe. Aí chegamos a um entendimento, e eles me pediram para tirar o nome de universidade. Vocês façam uma reunião de vocês lá e tiram o nome de universidade e começa o processo como se estivesse começando do início. Aí eu acho que o Bolsonaro quase não sabe disso, né? A gente reuniu... Mas está sabendo agora. O conselho diretor da universidade e eu, Padre Sátrio e outros conselheiros, resolvemos mudar o nome da universidade, tirar, em vez de Fundação Universidade, ficou Fundação Faculdades Unidas de Bolsonaro, mais ou menos assim. E começamos o processo de reconhecimento. Aí, 2 anos depois, saiu o reconhecimento pelo MEC. Ela passou a ser universidade realmente, de fato e de direito, né? Tinham 5 cursos que o MEC nem recebeu os processos para analisar, queria receber de reconhecimento, era o curso de Direito, o curso de Contabilidade, o curso de Matemática, eram 5 cursos. E a partir daí, todos esses cursos foram reconhecidos, né? Foi um trabalho muito, muito interessante e que deu à universidade a dimensão que ela merecia ter. A universidade, eu brigo muito quando vejo alguém ser contra a universidade do Estado, porque a gente, não, mas a universidade não é competência do governo do Estado, é competência do governo federal, ela devia ser entregue. Não, é competência do Estado também. O Estado tem que saber aproveitar a UERN, tem que saber aproveitar a universidade e transformá-la num centro propulsor do desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Claro que ela precisa da força política do Estado para conseguir recurso em Brasília, né? O Estado entrar com pagamento pessoal e todo investimento ser feito através de Brasília. Isso pode ser feito tranquilamente. Poucos estados têm universidade, né? Não, São Paulo, Rio... Todos os estados brasileiros têm universidade. Todos? Todos, e tem muitos. Você pega o inclusive estado... no Nordeste. Inclusive no Nordeste. Recife, Pernambuco, a Paraíba. Paraíba já tem. A Bahia tem 5 universidades estaduais, né? O Paraná tem 5 também. São Paulo tem umas 4 universidades estaduais. Quase todos os estados. Quando fala em estadualização, eu sempre digo, olha, é muito difícil estadualização. Por quê? Porque não é só o Rio Grande do Norte. E todo governador está querendo entregar a universidade ao governo federal. Há propostas concretas, né? A cada governo que chega, há propostas concretas. Lá na Carta Civil do governo, uma do professor Laércio Segundo de Oliveira, que repassaria, o Ministério da Educação assumiria 20% do custo da universidade a cada ano, e ao longo do 5º ano estava federalizado, né? Nem a União quer, nem... acho que você... E outra coisa, como é que vai fazer o processo de transferência? Os professores também não aceitam, né? O professor vai... O corpo docente não aceita. Dizem até que vocês são melhor remunerados do que os professores da Universidade Federal. Isso é verdade? Não, foi no começo. No começo. Quando ela foi estadualizada, no governo Geraldo Mello, o salário dos professores realmente ficou num nível muito bom. Mas com o passar do tempo, com o desgaste, né, foi perdendo esse poder que tinha, esse valor que tinha o salário do professor. Hoje não, hoje eu acho que deve estar um pouquinho abaixo dos professores da foi o governador Geraldo Mello, ao final de sua gestão, que produziu a seguinte frase: o sucessor do meu sucessor
vai administrar, vai ser um gerente da folha do pessoal. E foi ele que estadualizou a UERN. Né? E cada governante, quando chega e senta na cadeira e vê o tamanho da despesa da UERN, volta esse movimento de federalização. E tem um dado interessante da estadualização, porque com a crise de 86, foi uma crise violenta na universidade, 10 meses de atraso de pagamento. Né? E Padre Sato, com aquela habilidade que ele sempre teve, Padre Sato disse, chegou a hora, 86 campanha para governo do Estado. Aí Padre Sato, vamos fazer o seguinte, vamos trazer os candidatos a governo aqui e saber a posição dele. Ele primeiro foi a Radi Pereira, Padre Sato rejeitou, doutor Radi... Radi, o vice-governador que assumiu no lugar de Zé Agripino. Né? Zé Agripino saiu para o Senado e Radi assumiu o governo. Aí Radi disse, eu topo, agora você tem que conversar com os candidatos e pedir que eles aceitem. Se eles aceitarem, todos eles, eu faço. Ora, qual o candidato que vai dizer que não vai? Aí convidamos todos os candidatos a ir à reitoria. Primeiro foi Geraldo Melo, Geraldo fez um discurso espetacular. Depois João Faustino seguiu no mesmo, aí todos os candidatos seguiu o mesmo rumo. Aí já disse, pronto, agora eu vou aceitar porque não estou fazendo irresponsavelmente, estou aceitando. E a Padre Sato convenceu o Radi dizendo, olha, a Universidade Federal, Radi, foi feita por um siridoense, Dinarco Mariz. E a estadual vai ser feita por outro siridoense, que é você. Vai ficar na história. Aí Radi gostou da ideia, né? Não existia a lei de responsabilidade fiscal ainda, mas Radi tirou a sua carta de seguro. Tirou. Essa despesa está autorizada a invadir a gestão seguinte. E eu chego lá na universidade em 78, né? E durante esse período eu galguei, fui chefe de departamento, fui diretor de faculdade, isso tudo eleito, né? Primeiro fui presidente da Associação dos Professores de Mossoró, APM. Foi um momento muito bonito também, muito de organização dos professores. Porque quando assumi a associação era mais recreativa do que reivindicatória. E a partir dali foi também no período de reabertura política, né? Da redemocratização. A Constituição. A Constituinte, né? Moendo 24 horas. Não, em 78, 80 e pouco, naquele momento todos os sindicatos aqui criando o sindicato. Não, era antes. Antes. A Constituinte vai ser em 78, né? Em 87. 87. Aí eu participei já como reitor da Constituinte. Mas a luta pela fortalecimento da PM e da PRN se dá no final dos anos 70. Né? Que aí o PT chega aqui com o Júnior Souto, chega aqui com o Fátima Bezerra, com o Mineiro, com toda essa turma que até hoje comanda a luta dos professores. Manuel Barbosa, na época, o presidente era Antenor Azevedo, né? E aquela professora Iracema? Iracema é antes, né? Antes. Mas aí a PM, a gente, lá em Mossoró, faz um bom trabalho na PM, coloca ela numa situação de destaque na cidade. Claro, contei com a ajuda dos professores de Mossoró e da região, porque a PM passou a ser uma associação dos professores de toda a região oeste. Né? Eu ia para Pau dos Ferros, ia para Areia Branca, Grosso, fazia reuniões regionais e reuniões também para o bairro de Mossoró com os professores e fortalecemos a APM. E, como presidente da APM, eu fui eleito vice-reitor da universidade. E estava preparado o caminho para você chegar ao Parlamento Estadual. Exatamente. Que aconteceu em 90. Eu termino meu mandato de reitor em setembro de 89, retorno à universidade e em 90 saio candidato a deputado. Aí saio de Mossoró com 9 mil votos. Né? Na época, para ser eleito deputado, você pega para Antônio Jacques, teve 9 mil. Né? Álvaro Dias teve 9 mil votos. Né? A 55ª legislatura, Álvaro Dias, Antônio Capistrano, Antônio Jacques, Cacau, Carlos Alberto Marinho, Carlos Augusto Rosado, Carlos Eduardo, Frederico Rosado, Cipriano Correia, Brilhante, Francisco Brilhante, né? Também tinha voto lá no Oeste.
Getúlio Rego, Irami Araújo, José Adécio, José Dias, Patrício Júnior, Lauro Bezerra, Leonardo Arruda, Manel do Carmo, Júnior Souto, primeiro mandato do PT. Foi um bom parlamentar. Nelson Freire, Neuta Queiroz, Raimundo Fernandes, Robson Faria, Ronaldo Soares e Valério Mesquita. Foi uma boa legislatura. Tinha bons parlamentares aí. Eu acho que o grande parlamentar, eu sempre admiro muito ele, Zé Dias, que eu acho muito preparado. A gente tem uma divergências ideológicas, né? Porque Zé Dias é conservador, né? Mas é preparado, é um deputado que lê muito, né? Getúlio Rego, eu dizia, brincava muito, porque eu fui líder da oposição a Zé Agripino durante todo o mandato. Eu brincava muito com o Zé Dias, Antes, com o fim dos partidos, você foi para o PMDB. PMDB. Foi eleito pelo PMDB. Foi eleito pelo PMDB. Eu tive 14 mil votos, 14.004 votos. Houve alguma fase crítica, assim, de crise da Assembleia no relacionamento com o Executivo, nesse período? Não. Olha, eu sim. Mas houve sessões conturbadas aqui, né? Mas naquela época, porque o Brasil tem um problema seríssimo entre executivo e legislativo. A gente temos uma Constituição presidencialista, né? A gente temos um sistema presidencialista e uma Constituição parlamentarista. E o governo depende do parlamento. Né? O governo depende. E essa dependência vem se tornando crítica com o passar do tempo, principalmente com as dificuldades que hoje o governo, o executivo tem de manobras que hoje ele não pode fazer mais, né? Aí você tem que negar as coisas. Aí cria dificuldade com a base parlamentar, né? Porque a base parlamentar ela é muito, ela é muito cobrada pelas bases dela, né? Ela está presente lá no seu município, na sua cidade, e é uma cobrança permanente. E muitas vezes depende do governo do Estado, aí geralmente é um atrito grande. E essas dificuldades, naquela época não existia ainda. Até bem pouco tempo, o governo tinha maioria tranquila no parlamento. Tanto o governo federal, como o governo estadual e o governo municipal. Você ganhava a eleição. Para a minha legislatura, a 55ª, a gente empatou. Era 12 deputados da oposição e 12 deputados do governo eleito. Mas antes de assumir, 3 passou para o outro lado. Aliás, sobre esse episódio, o governador assumia em março, né? Então, quando você, na sua legislatura, haviam 2 governadores, né? Foi. Um saindo e eu entrando. E um eleito. E no meio disso a eleição da mesa da Assembleia. Mas isso você vai contar daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Nossa conversa desta semana é com o ex-deputado Antônio Capistrano. Estamos caminhando para o terceiro e último bloco. Cortez, ficou alguma coisa lá atrás? Ficou. Eu gostaria, ele tem uma memória boa,
que falasse algo sobre uma liderança estudantil. Aliás, duas lideranças que, na década de 50, 60, eu acho que é perto dos anos 70, perto de 70, atuaram, principalmente Pecado. Não me lembro o nome dele, mas era uma figura assim, exótica, magro, fumava muito, parece, tomava umas biritas, mas era líder estudantil durante décadas, né? Foi, né? Pecado marcou o movimento estudantil aqui no estado, né? Era uma figura, depois falaram dele, disseram que ele tinha umas ligações secretas? Misteriosas? Misteriosas. É verdade essa história. Mas não era o Cabacelmo, não? Mais ou menos. Mais ou menos tipo Cabancel. E era. Ele andou dedurando. O que ele fez? Dedurando muita gente. Mas Pecado depois de 64? Depois de 64. Pecado, ele na época que o movimento estudantil era aquele movimento ainda muito romântico, né? Você do Dia do Estudante, cinema de graça, ônibus de graça, né? Na época do bonde, aqui na subida da Junqueira Ares, botar areia nos trilhos para os bondes deslizar e não subir, né? Quer dizer, Pecado foi uma figura que comandava exatamente o movimento estudantil. Ele fechava as escolas, né? Fazia movimentos que paralisava as atividades estudantis e tinha essa presença marcante na vida política aqui da capital do estado e também do interior, porque ele viajava muito para o interior. Naquela época estava começando a UBS, a União Estadual dos Estudantes, né? E ele se ligou muito a esse movimento estadual dos estudantes aqui, a partir de Natal. Mas ele marcou a sua presença exatamente por isso. Ficou essa marca depois, né, da história da delação que ele fez de muita gente. Eu conheci muito Pecado, aqui no Grande Ponto, magrinho. Né? E ele vivia de quê? Que ele depois isso aí que... De onde ele tirava a sua renda? É a origem desconhecida, ninguém sabe a origem da renda dele. Ele sempre foi muito pobre, né? Muito pobre. Né? Ele morava aqui perto do Nordeste, numa dessas casas aqui perto do Nordeste. No antigo Cinema Nordeste, na Cidade Alta? Antigo Cinema Nordeste, na Cidade Alta. E a origem financeira dele eu não sei, mas eu sei que ele era muito simples, tinha o movimento estudantil como uma profissão, ele não terminava o curso dele nunca, né? Aquele estudante que entra e fica, né? Todo ano é reprovado e vai não é jubilado. Não é jubilado, né? Ele era do movimento secundarista, né? E ficava estudando eternamente. E depois morreu no final dos anos 70, nos anos 80, faleceu. Mas foi uma figura que marcou quem fala sobre o movimento estudantil em Natal fala em Pecado. Né? Deputado, retomando ao parlamento em fevereiro de 91, uma mesa diretora seria eleita e o governante que ganhou a eleição, no caso Zé Agripino, voltando ao governo no segundo mandato, a posse em março. É um dado interessante isso. Né? O deputado falou que era 12-12, né? Quer dizer, pela primeira vez havia um equilíbrio na disputa da mesa. Quem eram os candidatos? Olha, a eleição elege 12 deputados, o Estado do Rio Grande do Norte elege 12 deputados da base da oposição e 12 do governo. Empate, para escolher a presidência aí, o trabalho era grande, né? Articulações, né? Como você disse e contextualizou muito bem, naquela época o governo entregava ao sucessor no mês de março. Você passava o mês de janeiro e fevereiro todinho com a nova bancada, né? E houve uma articulação para a oposição fazer o presidente da Assembleia. Qual seria a estratégia? Trazer um deputado do governo para ser o nosso candidato. Aí, se você trouxesse um de lá para cá, ficava com 13, o governo com 11. Aí escolhemos o deputado Manuel do Carmo. Fizemos uma reunião na casa de Vilma, La Rosier,
tinha sido candidato derrotado contra Agripino, né? Na época já não era Arena, era PDS. Era PDS. Lavoisier foi candidato pelo PDT. PDT. E a gente fez uma reunião... Manuel do Carmo, acho que era PDS. Manuel do Carmo era PDS. A gente fez uma reunião na casa mais de uma reunião na casa de Lavoisier, morava ali no Candelária, com a presença das lideranças políticas, Aloysio, Geraldo Melo, os deputados e a bancada, né? Mas aí na hora de fechar, a gente começou a sentir que tinha boi na linha, né? Faltaram 3 deputados a essa reunião. Geraldo ainda governador. Geraldo ainda governador. E na eleição terminou, em vez de 12 deputados, a oposição só tem 9. E o governo só tinha 12, estava com 15. A bancada aumentou. É isso que eu digo, o poder legislativo ele sempre foi muito dependente do governo. Por quê? Porque naquela época o governo tinha espaço para manobras, né? Para indicações, para benesses e tudo mais. Hoje não tem mais, hoje há uma dificuldade imensa. É por isso que hoje você encontra bancadas nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais e no Congresso Nacional contra o governo. E não existia. E às vezes quando o Poder Executivo atravessa, no caso, na eleição da mesa diretora, às vezes dá problema, né? Dá. Aqui mesmo houve alguns episódios. Mas no seu mandato, né, na sua legislatura, deputado, aconteceram alguns episódios na área da economia, por exemplo. O Banderni fechou no final do governo Geraldo, isso? Foi. A campanha já foi motivo já foi tema de debate, de discussão e de promessas ao longo da campanha. Exato. Nos registros que o memorial guarda, do deputado Antônio Capistrano, tem aqui uma cobrança dele, né? Foi uma bandeira grande essa da Banderni, né? Pedindo a reabertura do reabertura. Tinha os deputados aqui, fazia uma frente parlamentar em defesa do Banderni. Eu, Júnior Souto, Leonardo Arruda, né? Esse grupo trabalhou muito pela reabertura, até porque não havia motivo do Banderni ser fechado. Era um programa do governo Collor na época, o governo com aquela visão neoliberal de fechar tudo que fosse público, né? A gente foi a Brasília, porque foram 3 bancos fechados aqui no Nordeste. Foi o Paraiban, né? Foi o último, né, parece? O Paraiban, o Banco do Piauí e o Banco do Rio Grande do Norte. Né? Paraiban da Paraíba, o Banco do Estado do Piauí e o Banco do Rio Grande do Norte. A gente juntou esses 3 bancos e começamos uma luta. Brasília, trazemos ministro, o presidente veio a Recife, a gente foi lá para Recife atrás dele. Tivemos uma reunião com o ministro, com o presidente do Banco Central, na época, se eu não me engano, era Francisco Grosso. Grossi, né? Grossi, que morreu recentemente. E ele disse claramente na reunião com a bancada, foi uma reunião na Comissão Comissão Econômica do Senado. E ele foi muito claro, ele disse, olha, a questão do Banderni está do outro lado, está ali no Palácio. Quem resolve é lá. Querendo resolve agora. Mas a gente sentia que não havia interesse da bancada aqui, do governo do Estado. Criamos uma comissão aqui na Assembleia, uma comissão para negociar a reabertura do banco, comissão parlamentar. Né? Na época o governador era já no final do governo Agripino, já era Vivaldo Costa. Vivaldo, na primeira reunião, Vivaldo deu muita esperança, disse que tinha feito um levantamento e realmente não havia motivo para fechar o Banderni, mas aí a ordem era não reabre. E a oposição, me lembro muito de uma reunião que eu tive no Palácio ainda com o Garibaldi, governador. Ele reuniu todo o secretariado logo quando assumiu o governo. Né? Eu disse, governador, e o Banderni? Ele disse, o Banderni já morreu.
Não havia interesse de ninguém, nem do governo, nem das lideranças de oposição, de reabrir o banco. A solução para o Estado ficar com... Houve uma espécie de PDV, de demissão voluntária, o Estado ficou com alguns servidores. Ficou com alguns e outros pedidos de Foi uma demissão. Solução política? Foi uma solução política. A Assembleia votou um projeto de lei permitindo essa transferência para o Estado. Né? Muita gente veio para o Estado. Em todos os órgãos do Estado tem gente que foi do Bandeira. Né? Foi uma ação traumática para muitas famílias do Estado, né? Porque pegou desprevenido, ninguém esperava que o Bandeira fosse fechado e, infelizmente, ocorreu e fechou, e até hoje tem pessoas ainda sofrendo as consequências do fechamento do Bandeira. Agora, na Assembleia Legislativa naquela época, além dessa questão do Bandeira, teve a questão dos professores, que foi uma movimentação muito grande, né? A implantação, na minha época, do abono como forma de pagamento, né? abono salarial, uma luta nossa também contra o abono salarial. O governo do Estado... Aliás, o Fórum Estadual dos Professores nasceu para combater aquele abono. Aquele abono foi terrível, né? Que foi uma experiência que Geraldo Mello fez por 3 meses e que no governo Agrippino ele consolidou como política do governo. Salarial, né? Salarial. Isso aí, de certa forma, criou um clima de luta na categoria. Mas na época da Assembleia, além dessas questões, eu consegui aprovar um projeto muito interessante, que eu acho muito interessante, que foi a da transformação em área de especial interesse turístico do Estado, toda a Costa Branca. De Tibau... O polo da Costa Branca. Todo o polo da Costa Branca ali é uma área de especial interesse turístico do Estado. Isso, na época, a lei permitia que nessa área pudesse ocorrer investimentos com certos privilégios, né? E também a transformação de áreas ali em município também, que não necessitasse das exigências da lei. Por isso que Tibau foi reconhecido como município. Porto Mangue também depois. Tibau... sem aqueles indicadores econômicos, né? Uma cidade como a Praia de Tibau, que é uma cidade espetacular, uma mais bonita do estado, tinha tudo para se transformar num polo turístico muito forte. Inclusive o projeto, quando eu cheguei aqui, eu vinha com um compromisso de transformar Tibau em município e fui procurado por Carlos Augusto Rosado. Carlos Capistrano, eu já apresentei 3 vezes um projeto criando o município de Tibau, mas não passa porque tem esses empecilhos. E eu tive a sorte de pegar a regulamentação da Constituição de 89, né? Estava sendo regulamentada a estadual, e aproveitei um projeto do deputado Paulo de Tássio Fernandes. Paulo de Tássio tentou aprovar e não conseguiu, e eu procurei Paulo, e Paulo, eu posso reapresentar esse seu projeto, que agora pode, a gente vai regulamentar, que era exatamente sobre a regulamentação da criação de novos municípios no nível de estado. E na apresentação desse projeto tinha exatamente um dispositivo que dava privilégio às áreas de interesse turístico do estado. Aí foi aí que entrou Tibau, né? E outros municípios, mas Tibau principalmente, né? Aí o processo de Tibau foi rápido. Eu tentei ainda criar, que foi a minha grande frustração, uma das frustrações que eu tive, o município de Praias Belas. Praias Belas, essa denominação foi dada por Márcio Marinho. Ao Litoral Sul. Ao Litoral Sul. Pirangi do Sul. E a gente fez o levantamento, o projeto começava ali da Barreira do Inferno até a subida de Tabatinga, né, pegando parte de Pium, ali seria Praias Belas, município de Praias Belas. E toda a infraestrutura de prédio, de hotéis, de tudo, né? Seria um grande município. E a imprensa deu ampla cobertura. Deu cobertura, mas não houve interesse do governo do estado. Ele estava negociando com o prefeito Flávio Martins de Parnamirim, a vinda de Flávio
para o DEM, e o prefeito de Lígia Floresta, que era ligado a Cacau, George, também não tinha interesse, né, porque perdia parte do município. E esses dois conseguiram, junto a Zé Agripino, impedir que o processo fosse... Foi o primeiro apresentado na lei. Foi criado 10 municípios e esse não foi para votação já no final, mas perdeu, né? Eu acho que seria um grande município do estado do Rio Grande do Norte. Mas Tibau saiu, foi criado o município, completou agora 20 anos da instalação do município. Inclusive fui homenageado pela Câmara Municipal de Tibau, com muita honra para mim. E Tibau transformou-se em um município. Podia hoje estar muito bem, né? E a área é espetacular, a região é muito bonita. Agora nós temos o ministro do Rio Grande do Norte, né, de turismo, Henrique Eduardo. Pode investir muito naquela região ali, né? A duplicação daquele trecho... duplicação do trecho de Mossoró-Tibau. Para Tibau, deve dar algum impacto ali. Uma luta que eu comecei também aqui, eu acho que é muito importante para a região, que é a ponte ligando Areia Branca a Grosso, né? E você fazendo toda aquela região ali, você vai ligar o litoral do Rio Grande do Norte ao litoral do Ceará, por ali, né? Passando por Tibau. É uma região belíssima e de um potencial turístico muito grande, né? E dos seus assentamentos aqui, o arquivo que o Memorial preserva com todo o carinho, também tem uma luta sua, aproveitando aquele cheque bilionário da venda da Coserne, você cobra que parte daqueles recursos acelerasse a construção da barragem Santa Cruz. Foi. Que só foi inaugurada lá em 2002. Foi. E aí, além da inauguração da barragem Santa Cruz, que é uma obra importantíssima para a região, uma reserva hídrica fundamental para aquela região ali, era a utilização da água para o desenvolvimento econômico da região. É uma região riquíssima, porque ali você pega a Chapada do Apodi. Chapada, o que você imaginar, produz, né? Agora, a grande dificuldade da Chapada do Apodi é exatamente a água, né? Com a barragem de Santa Cruz e com a perenização do rio através da transposição do São Francisco, ali vai ser uma região riquíssima. Agora precisa fazer essa obra de irrigação, de utilização, né, das riquezas, principalmente na agricultura, porque ali se plantar dá. Você deve ter conhecido a figura que se preocupava muito com a economia daquela rádio, Dirã Amaral, né? Dirã. E ele conversava horas sobre o polo gás sal, né? Sobre o petróleo, o calcário, matérias-primas básicas para a indústria petroquímica. Você também, ao longo de sua vida, tanto parlamentar, você nunca parou de escrever. Então, nós encontramos vários artigos, você também cuidando desse assunto. É uma região riquíssima. Eu dizia, quando eu fui vice-prefeito de Mossoró, eu fui vice-prefeito com Rosalba. Duas vezes, dois mandatos. Dois mandatos, né? Eu lutei muito com ela para a gente investir muito nessa infraestrutura que possibilitasse o desenvolvimento dessa riqueza que aquela região tem. É uma região riquíssima, né? Não só na agricultura, mas nesse polo petroquímico, né? Que tem o sal, tem o calcário, você tem o petróleo, tem o gás natural, você tem tudo ali para transformar aquela região. Essa parte é inexplorada, né? E é um ponto de cruzamento ali da BR-304, né? Com as rodovias que vêm do sul do país. Ali passa por dia mais de 500 caminhões, né? Quer dizer, é uma região que tem 600 carretas. 600 carretas por dia, né? Você tem ali, e tem outra coisa, tem a Universidade Regional hoje, né? Hoje você tem a Universidade Regional, tem a Universidade do Semiárido, né? Tem a UNP, é um polo universitário, a região de Mossoró. É um centro universitário. Centro universitário muito grande. E hoje espalhou-se, porque você tem o campus de Patu, tem o campus de Caraúbas, tem o campus de Pau dos Ferros, né? Você tem aí quase todas as cidades, tem um centro universitário, né? Formando gente. 600 carretas e não tem ferrovia, né? A conversa está muito boa, mas chegou ao fim, o nosso tempo está esgotando. Nossos agradecimentos ao colega Cortez pela participação no programa, ao deputado Antônio Capistrano. Muito obrigado, né, pela sua colaboração
no resgate da memória do Legislativo Potiguar, que neste ano completa 180 anos. Muito obrigado, deputado. Obrigado, eu. Parabenizo vocês por esse programa, que eu acho que é importantíssimo, exatamente para a preservação da memória parlamentar, oral, testemunho de pessoas que passaram por aqui.